hoje é o culto do envio. Hoje eu quero falar sobre uma palavra que Deus colocou no meu coração. E esta palavra é sobre o envio. O tema dessa mensagem é o envio. Você que trouxe a sua Bíblia, abra comigo aí, por favor, no livro de João, capítulo 20. João, capítulo 20. Vou ser rápido aqui, hein? Não dorme não, irmão. Fica atento aí que Deus quer falar com você nessa noite. João, capítulo 20, versículo 19. Vamos ler, está escrito assim, João 20, 19. Diz assim o texto: Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja convosco. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Versículo 21, novamente Jesus disse: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Eu vou ler de novo. Paz seja convosco. Jesus falando para cada um de nós hoje. Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Aleluia. Pode fechar sua Bíblia. Feche os olhos. Senhor, fala conosco. Nós queremos ouvir a tua voz. Queremos ser enviados por ti, Deus, para cumprir uma missão. Queremos ser tocados pelo teu Espírito. Então nos envie, Senhor. Faça nessa noite aquilo que só o Senhor tem o poder de fazer. Nós queremos ouvir a tua voz, queremos ser ministrados pela tua poderosa palavra, e que a gente saia daqui hoje com esta missão, em nome de Jesus, amém. Eu vou ser muito rápido aqui, e eu quero falar sobre o envio. O contexto dessa cena que nós estamos lendo aqui diante de nós, e que está diante de nós, é o seguinte: Jesus tinha ressuscitado dentre os mortos. E aí vocês hão de convir comigo que naquela época, todo mundo que andava com Jesus também estava na iminência de ser morto. Então Jesus foi morto, porque ele era uma representação de um perigo para o Império Romano. Jesus foi morto, e todo mundo que andava com Jesus, consequentemente, também seria morto, seria perseguido. Então o pior lugar para estar naquela época era na cidade de Jerusalém. Porém a Bíblia diz que eles ficaram lá, porque eles tinham uma palavra de ficar em Jerusalém. Então o que fizeram? Os discípulos, com muito medo de serem mortos, com muita tristeza porque Jesus estava morto, e eles ainda não tinham provas da ressurreição. Jesus já tinha ressuscitado, mas para eles, Jesus ainda estava morto. E aí o que eles fizeram? Eles entraram numa casa, fecharam as portas, as janelas, e ficaram lá quietinhos em pânico. Pense um tempo de pânico. Pense um tempo difícil daqueles homens, porque eles estavam se sentindo perseguidos. O texto diz que eles estavam com muito medo, e ali eles estavam naquela casa com muita tristeza, porque tinham perdido Jesus, e com muito medo de morrer. Eu não sei se você já se sentiu assim alguma vez, mas eu me lembro quando estourou a pandemia, em março de 2020, as pessoas trancadas nas casas, com medo de morrer. É algo parecido com o que os discípulos estavam vivendo, só para a gente entender sobre o contexto. Mas como a gente às vezes se tranca nas nossas mazelas, nos nossos medos, como a vida dos discípulos fala conosco, né? A gente às vezes critica a atitude das pessoas da Bíblia, mas tudo que eles fazem, na verdade, as atitudes deles são a representação das nossas atitudes.
Então esse medo dos discípulos aqui é a representação do nosso medo. Esse pânico dos discípulos é a representação do nosso pânico. Eles estavam muito tristes e muitas vezes nós estamos muito tristes. A verdade é que tem gente aqui que está trancada nos seus medos. O Espírito Santo te trouxe aqui porque Ele quer mudar essa história da sua vida. Porque todo medo, a Bíblia diz que o verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. Então às vezes você fica trancado. Quantas vezes que eu converso com um irmão da igreja, eu falo: irmão, você está sumido da igreja, do convívio dos irmãos. Aí eu ligo para ele, mando uma mensagem. E quantas vezes que eu recebo a seguinte resposta: pastor, eu estou aqui me isolando, eu estou aqui vivendo as minhas dificuldades, eu vou voltar, fica tranquilo que eu volto, mas eu, por enquanto eu estou vivendo aqui o meu isolamento. A mensagem de Satanás é: se isole. A mensagem do diabo é: fique trancado com medo. A mensagem de Satanás é: se entristeça e fique vivendo os seus medos. Essa é a mensagem de Satanás. Tanto é assim que na pandemia que vivemos e não tem muito tempo assim, nós estávamos em isolamento, trancados, e muita gente estava com medo de morrer, e parece que nós nos esquecemos disso, e continuamos ouvindo a voz do diabo. O vírus passou, mas tem muita gente que continua isolado e com medo. Os discípulos estavam assim, e o texto diz que Jesus chegou na cena do medo, e Jesus entrou por aquela casa que a porta estava fechada. Isso é muito interessante. A porta estava fechada, mas Jesus entrou. Ou seja, quem é de Jesus, no dia mais terrível da sua vida, quem é discípulo de Jesus, todos nós vamos experimentar esse milagre, que é um milagre da presença de Jesus. Por mais que a gente tranque as portas, Jesus nos ama e Ele não desiste de nós. E Jesus estava entrando na casa, os discípulos estavam receosos, com medo, e aí Jesus chega naquela casa, e não é à toa que era uma casa. Jesus ama o ambiente do lar, Jesus quer sempre abençoar as casas, Ele quer entrar nas casas, Ele sempre fez isso. Ele fez isso na casa de Zaqueu, Ele fez isso na casa da sogra de Pedro, Ele fez isso na casa de Jairo, Ele faz isso na sua e na minha casa. E Jesus entra naquela casa e declara: paz seja convosco. Esta palavra aqui no original é shalom, que significa plenitude de Deus, ausência de crises, ausência de instabilidade. Shalom significa a plenitude de Deus. Jesus declara: paz seja nesta casa. Eu queria que você hoje recebesse essa palavra que vem aqui desse altar. Independente do que você está vivendo, Jesus é a nossa paz. Eu vou repetir para ver se você recebe: Jesus é a nossa paz. A especialidade de Jesus é entrar nas casas e declarar: paz seja sobre a sua casa. O que é o Missão 70? É a gente se levantar para declarar: paz seja sobre esta casa. Jesus declara: paz seja sobre vocês. O ambiente era de caos, o ambiente era de crise, mas Jesus declara: paz seja convosco. Não por acaso, quando um irmão se cumprimenta, ele diz paz. Aqui na nossa igreja, qual é o nosso cumprimento? Paz, shalom, vida plena em Deus. Quantas vezes que você já declarou a paz estando em guerra? Quantas vezes que eu já declarei a paz estando triste? Mas quando a gente declara a paz é liberada. Quando a gente crê nesta palavra de Jesus de paz, por mais que a gente esteja num ambiente conturbado, por mais que a gente esteja triste com medo, Jesus libera paz. Então, irmão, não canse de declarar paz sobre a sua vida, e creia que Jesus declara paz sobre cada situação que você está vivendo. Paz seja convosco, diz Jesus. Paz seja sobre esta casa. Paz seja sobre a sua família, paz seja sobre esta igreja, paz seja sobre o seu local de trabalho, paz seja na sua mente, paz seja nas suas emoções, paz seja no seu casamento. Paz, paz,
Nós vamos sair daqui hoje cheios da paz de Deus, que excede o entendimento humano. Nós vamos sair daqui hoje cheios da presença de Deus, que gera paz. E quando Jesus chega liberando paz, de imediato, o texto diz que ele fala o seguinte: olha, eu fui enviado. Jesus declara: eu fui enviado, e o Pai que me enviou me trouxe aqui para dizer: eu os estou enviando. Guarde essa palavra, guarde essa palavra. Jesus diz: eu sou o enviado, o Pai me enviou e eu os envio. Eu fui pesquisar sobre essas palavras que Jesus usou. Para quem não sabe, o Novo Testamento foi escrito no grego. E no grego, porque no português a palavra envio é uma só, mas no grego Jesus usa duas palavras distintas para falar uma realidade diferente da outra realidade. Jesus diz: eu sou enviado. Coloca para mim aí o texto. Versículo 22. Não, falei errado, pode voltar para o 21. Jesus declara: como o Pai me enviou, esta palavra é uma no grego, assim eu os envio, esta palavra é outra no grego. É interessante porque parece no português que é a mesma coisa, mas não é. E Jesus está trazendo aqui uma mensagem. A primeira coisa que Jesus está trazendo de mensagem é: eu sou o enviado. Essa palavra enviado, ou seja, o Pai me enviou, aqui no grego, ela tem a mesma origem da palavra apóstolo. O que significa apóstolo? O enviado. Uma pessoa que tem um ministério apostólico é uma pessoa que é enviada de Deus. E quando Jesus diz eu sou o enviado, a mesma palavra, a raiz da mesma palavra é usada aqui. E é interessante que quando Jesus diz essa raiz dessa palavra, ele está dizendo: como eu, não existe outro, eu sou o enviado, o Pai me trouxe aqui até vocês e não tem outro, eu sou o enviado absoluto de Deus, eu estou aqui para mudar a vida de vocês e quem me trouxe aqui foi o Pai. Guarde essa palavra, porque esta palavra é profética para a nossa vida. Não existe outro enviado que muda a nossa vida e que nos dá destino. Apenas Jesus é o enviado de Deus. O mundo, desde sempre, teve vários anticristos. Vários. Agora surgiu um. Quem viu essa semana um anticristo que surgiu lá nos Estados Unidos, falando que é o enviado? Quem viu isso? Quem viu isso? Tem alguém que viu isso aqui? Eu fui parar para ver essa semana alguns vídeos desse camarada. O que ele fala é até muito sério, porque ele diz que ele é o enviado do islamismo. Isso é muito raro no islamismo. Por isso que muita gente ficou supondo que ele seria o anticristo. Ele fala que a raiz dele é a raiz de Jesus e a raiz também de Maomé. Olha a cabeça do cara. E o povo ficou com pânico, né, dizendo: será que ele é o anticristo? Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você: a igreja não está à espera do anticristo, a igreja está à espera de Cristo. Tem gente que fica com medo: o apocalipse está chegando, o que eu vou fazer da minha vida? Eu vou colocar dinheiro no colchão, eu vou comprar ouro, eu vou para o campo. A igreja está à espera de Cristo, e se está manifestando o anticristo, é sinal que Cristo brevemente virá, porque Cristo sim é o enviado de Deus. Nós temos que voltar a crer nas Escrituras e voltar a crer numa realidade que Cristo é o único enviado de Deus e Ele voltará para nos buscar em breve. Quando Jesus entra naquela casa, Ele está dizendo: eu sou o enviado, eu estou aqui para dizer para vocês que o comissionamento que o Pai me deu é o comissionamento de estar com vocês e é o comissionamento de mudar a história da vida de vocês. Vocês estão em pânico, mas eu vim aqui enviado pelo meu Pai para dizer: eu cuido de vocês. Estou aqui traduzindo um versículo que é uma palavra, quando Jesus diz: como o Pai me enviou, até a vírgula, eu estou traduzindo para você aqui.
para que você entenda e para que eu entenda e para que a gente saia daqui hoje, primeiro, crendo que Ele é absoluto. Jesus Cristo é o nosso Senhor e Ele não nos abandona jamais. No dia do medo, Ele está lá conosco, porque Ele é o enviado de Deus. João capítulo 1 diz que Ele é o Verbo se fez carne, o Verbo era Deus e o Verbo habitou no nosso meio. Ele é o enviado. E é interessante que Jesus, quando diz, eu sou o enviado, Ele usa esta palavra dizendo, eu estou aqui como enviado de Deus. Ele está dizendo assim, eu jamais serei mais um, eu sou o enviado. E aí ele diz, se eu sou o enviado, eu os envio. Olha que coisa interessante. Pensa friamente na história. Já estou caminhando para o final para a gente orar, mas pensa friamente na história, porque os caras estão com medo de morrer, estão tristes porque Jesus estava morto, e agora eles estão vendo que Jesus ressuscitou. Tomé, né? Lembra do Tomé? Precisou ver as mãos furadas para ver que era Jesus mesmo. Não vou nem falar do Tomé hoje, para não enfraquecer a amizade. Está cheio de Tomé na igreja, gente. Toda igreja tem muitos Tomés aí. Toda família tem Tomé para dizer, eu só acredito se eu ver o furo. Mas eu vou passar essa. E aí, eles estavam ali, começando um processo de entender quem era Jesus. E estavam trancados num ambiente com muito medo. E aí Jesus diz primeiro, eu sou o enviado. E Jesus declara, eu os envio. Isso aqui parece que é algo trivial, mas a gente passa por esse texto aqui e a gente nem repara no detalhe. Jesus está dizendo, olha, vocês estão trancados, saibam de uma coisa, eu sou o enviado, Deus me enviou aqui para dar uma chacoalhada em vocês, para dizer para vocês, creiam em mim, não duvidem de quem eu sou, tudo o que vocês precisam eu libero, paz seja com vocês. Mas agora chegou a hora de vocês serem enviados. Não é hora mais de ficar trancado numa casa. Não é hora mais de ficar com medo. Não é hora mais de temer as ferramentas e as armas do diabo. Não é hora mais de temer o Império Romano. Não é hora mais de ficar triste. Não é hora mais de ter um coração desanimado. Eu, que sou o enviado, os estou enviando. E a palavra que envio, essa segunda palavra não é apóstolo mais. A raiz dela não é mais apóstolo, é uma outra palavra grega que é com outra raiz, que é traduzida por pempo, que significa eu os estou mandando para uma ação contínua. Vocês precisam sair daqui e vocês precisam fazer aquilo que eu mandei vocês fazerem. Jesus está dizendo, eu sou o enviado, e vocês precisam sair daqui e não pararem mais de cumprir a sua missão. Guarde isso. Pegue essa palavra para a sua vida, porque o que Jesus disse para os discípulos lá, é o que Jesus diz para os discípulos aqui. Eu vou repetir. O que Jesus disse para os discípulos lá, há 2000 anos, é o que Jesus diz para os discípulos aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui se tem discípulo de Jesus. Tem discípulo de Jesus aqui hoje? Então Jesus declara, paz seja convosco. Eu, o enviado, os envio. Não parem de me servir por causa de medo. Não parem de me servir por causa de dúvidas. Eu os envio para fazer algo grande nesta terra. Quando Jesus diz, eu os envio, Jesus está dizendo, vocês são parte daquilo que eu comecei. Eu sou o enviado e vocês são enviados. Vocês agora estão em missão. Sabe qual é o nosso problema? É que nós somos cristãos, que nós não estamos mais em missão.
Os cristãos de hoje em dia se esqueceram da missão. É ou não é verdade, gente? A gente tem muita coisa para fazer, para cumprir missão. Nós temos tanta coisa para fazer, tantos afazeres, tanta distração. Tem Netflix para ver, tem rede social para entrar, tem dinheiro para ganhar, tem estudo, tem tudo, tem viagem. E nós nos esquecemos que Ele nos enviou. Nós somos enviados por Deus nessa terra. Não esqueça disso nunca mais. Você e eu, nós somos enviados de Jesus. Você está reclamando do ambiente que você está, mas foi Jesus que te enviou para lá, e foi Jesus que te disse: eu te envio para esse lugar, continue nele e faça o que eu mandei você fazer. Nós somos enviados. Esse envio é um envio que traz a ideia funcional e progressiva. O envio da palavra grega, a segunda palavra grega, indica uma ação que não para de acontecer. Esta palavra grega indica que a igreja de Jesus ainda está em curso. A palavra enviado, a primeira, é enviado e acabou. Mas a segunda não. A segunda significa um envio progressivo que não parou e que só vai parar o dia que Jesus voltar para buscar a sua igreja. E eu termino essa palavra dizendo: Deus enviou Abraão, mandou ele sair de uma terra para ele ir para uma nova terra, porque ali ele faria de Abraão uma grande nação. Deus enviou Moisés e falou: sai de onde você está, eu te envio a Faraó e você vai libertar o meu povo. Deus enviou Jesus para salvar a humanidade, e hoje Deus envia a igreja, que é o corpo de Jesus, para fazer algo transformador na vida das pessoas. Nós estamos preocupados com os nossos medos, estamos trancados no nosso mundinho e estamos achando que evangelho é ficar entre nós, como os discípulos estavam. Mas evangelho é: eu os envio. É isso que é evangelho. É isso que é evangelho. E a pergunta que eu faço para você hoje é: qual será a sua resposta diante do envio de Jesus? Sabe qual é a minha resposta? Eu vou te mostrar na Bíblia a minha resposta. Isaías 6:8. Essa será a nossa resposta hoje para o envio de Jesus. Olha o que a Bíblia diz em Isaías 6:8. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: a quem enviarei? Quem irá por nós? O que Isaías respondeu? Vocês estão bom para coral, hein, gente? Vamos lá, 1, 2, 3, o que Isaías respondeu? Em outras traduções: eis-me aqui, envia-me a mim. Eu não sei qual é a desculpa que você tem dado para Deus para o envio, eu não sei. Eu sei que todos nós somos muito bons em desculpa. Eu aprendi que quem é bom em desculpa não é bom em mais nada. Toda pessoa que é boa em dar desculpa, ela não é boa em mais nada nessa casa. Declara sobre a sua vida: paz seja contigo, e diz: eu, o enviado, estou te enviando para cumprir uma missão. Qual é a sua resposta para Jesus? A sua resposta hoje é: aqui estou, envia-me. Aqui estou, envia-me, Senhor. E hoje é o culto do envio, e nós vamos orar para que Deus nos envie nesses próximos dias, nos lugares que nós precisamos ser enviados, com as pessoas que nós precisamos tocar no coração delas. E o Senhor declara aqui no livro de João, capítulo 20, no versículo 22, ele declara, a Bíblia declara: e Jesus soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Não tenha medo de fazer o que Deus te mandou fazer. Não tenha medo de sair daqui hoje e anunciar as boas novas de Jesus com a sua própria vida. E saiba que quem vai fazer essa obra em você e através de você é o Espírito Santo de Deus. Fica de pé no seu lugar, por favor.